Quando você procura pela palavra primeiro na Bíblia, você encontra esse ensinamento, de que você deve ir primeiro para Deus com seus problemas. Nós não levamos nossos problemas primeiro para os amigos. Não levamos nossos problemas primeiro para o bar. Não tentamos mascarar nossos problemas primeiro com remédios. Não tentamos negar a existência deles. Nós levamos nossos problemas primeiro para Deus. Ele disse: busque primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Você gostaria de um conselho para levar para o resto desse ano, que vai te poupar um mês de dores de cabeça? Leve primeiro para Deus, não primeiro para a família. Não leve primeiro para os amigos, leve primeiro para Deus. Você se achega a Deus para reclamar do problema. Reclama por que está passando por isso. Por que Deus permitiu que isso acontecesse logo com você, o seu filho querido? E Deus te responde: eu já ouvi você falar disso com seus amigos, com seus colegas de trabalho, com o porteiro do prédio, com o garçom do bar, mas ainda não veio falar comigo. Estou esperando. Então, quando algo acontecer, busque primeiro a Deus. Busque primeiro o seu reino, a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Coloque Deus em primeiro lugar. Quando você faz isso, as coisas começam a se encaixar. Deus começa a agir, você espera em Deus com fé, e bênçãos começam a fluir. Que esse seja o dia em que você comece a colocar Deus em primeiro lugar, se você ainda não faz isso. Eu vi uma vez uma ilustração muito interessante, de um rapaz tentando organizar as várias áreas da sua vida, sendo ilustradas por uma estante de livros. Na estante ele colocava o livro do trabalho, ele colocava o livro do pessoal do futebol, ele colocava o livro dos hobbies, o livro dos estudos, ele colocava o livro da família. Tinha também o livro dos amigos de infância. Ele colocava o livro dos trabalhos voluntários. E por fim, ele colocava o livro de Deus. Mas ele não conseguia organizar esse monte de livros. Não sabia como colocá-los em prioridade. Quais devem ficar na prateleira de cima? Qual ficar do lado de qual? Não estava funcionando. Então, de repente, ele fez algo que mudou tudo. Ele retirou a etiqueta que estava colada no livro, escrita Deus, e ele colou na estante. Todas as coisas começaram a fazer sentido. Deus não é mais uma área na sua vida. Você não tem uma vida religiosa e uma vida secular. Deus não é mais um assunto da sua vida. Deus, ele é a estante sobre a qual se sustenta toda a sua vida. Tudo que você fizer deve ser por Ele e para Ele. Seu trabalho, trabalhe para Ele. Seu lazer, seja para glorificar Ele. Sua família, seja para Ele. Seus problemas, entregue para Ele. Primeiro para Ele. Busque intencionalmente a direção de Deus. Em outras palavras, as estratégias de Deus são melhores do que as nossas. Como diz o profeta Isaías: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então eu não vou perder tempo me estressando com meus problemas, tentando resolver com minhas próprias forças. Eu vou me esforçar em uma coisa, em buscar o Senhor e buscar a sua direção, em buscar os seus caminhos. Aí a pergunta é: como eu faço isso? Eu faço isso com oração. Eu vou falar com Deus, eu vou confiar com esperança no Senhor, no seu agir, na sua direção. Frequentemente eu me achego a Deus com uma lista de desejos, com um monte de pedidos, um monte de planos que eu quero que Deus faça exatamente como eu pedi. Se eu sei que os planos dele são melhores do que os meus, que a estratégia dele é melhor do que a minha, que os caminhos deles são mais altos que os meus caminhos, eu não vou mais querer que os meus planos prevaleçam. Eu vou querer que os planos dele prevaleçam. Eu preciso de Deus diariamente. Mas muitos de nós cristãos
nos achegamos a Deus com uma ideia já pré-definida. Não buscamos a sua direção, não buscamos a sua vontade, não buscamos a sua sabedoria. Só chegamos até Ele com o planejamento pronto, pedindo o carimbo de bênção dele. Fala para Deus, é só carimbar aqui, Deus, onde está escrito Deus, por favor. É só me dar a bênção que está tudo certo. Eu já sei exatamente o que eu preciso fazer. Escuta bem, Deus, Ele não quer te dar aquilo que você precisa. Deus, Ele quer ser o que você precisa. Não planeje primeiro e depois, no meio do que você está fazendo, ore para Deus pedindo para que Ele faça dar certo. Faça o que ensina o livro de Provérbios. Lá em Provérbios 3 diz o seguinte: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Há momentos em nossa vida em que nossas atitudes elas precisam ser em obediência ao que o Senhor nos diz para fazer. Porque a nossa vontade às vezes é de fazer outra coisa. Ou porque o que Deus pede para a gente fazer não é agradável. Ou o que Deus exige que façamos não está alinhado com o que havíamos planejado inicialmente. Só que se as nossas atitudes são inconsistentes com o que dizemos que cremos, então o que a gente precisa fazer? Precisamos adquirir os hábitos certos. E hábitos são poderosos. Eles criam o nosso futuro. Os hábitos que temos e as ações que tomamos todos os dias, eles vão criar o futuro que a gente vai experimentar lá na frente. Hoje eu posso dizer que nós estamos assentados no meio de uma vida que nós criamos pelos nossos próprios hábitos, pelas nossas próprias escolhas. E até mesmo aquelas coisas pelas quais nós vivemos nos queixando são resultados de hábitos que nós tomamos ou falta de um bom hábito que nós não incorporamos em nossa vida. Então a pergunta que fica é essa: que hábitos você deseja acabar? Que você não aguenta mais, que você já sabe que está te fazendo mal e que você, quando se imaginar no futuro, gostaria de se ver livre desse hábito, levando uma vida completamente diferente. E que hábito você está postergando, está procrastinando para começar a incorporá-lo na sua vida? E que o seu mesmo eu lá do futuro iria ficar muito grato se hoje você começasse a incorporá-lo na sua rotina. Hábitos de saúde, de cuidar mais da saúde, de se exercitar, de se alimentar melhor, de fazer um check-up no médico para saber como anda a saúde, para poder monitorá-la melhor. Hábitos de estudo, voltar a estudar para um concurso, se especializar em alguma área, tirar um tempo durante a semana para poder estudar. Hábito de dormir mais cedo, para acordar mais cedo e ter um dia mais produtivo. É frequente a gente desejar começar a acordar mais cedo, para ter mais tempo de fazer alguma porção de coisas, mas a gente sequer consegue se programar para começar a dormir mais cedo. Hábitos de oração, de fazer um devocional matinal, um momento para falar com Deus e meditar na sua palavra antes de começar o dia. De fazer a igreja uma prioridade na sua vida, na vida dos seus filhos. Aí você diz, eu sei que eles têm os esportes deles, eles têm as atividades da escola, tem a praia, tem uma série de outras coisas. Então fica difícil colocar a igreja no meio dessas atividades. Se você não fizer da igreja uma prioridade junto com eles, não se espante com o dia que eles saírem de casa e a igreja passar a não ser uma prioridade para eles também. Para se alcançar o sucesso, para se alcançar um grande avanço, uma conquista na vida, é necessário fé e consistência nas nossas ações. Eu acredito que as pessoas que alcançam o sucesso são aquelas que fazem consistentemente aquilo que as outras pessoas fazem ocasionalmente. Da mesma forma que aquela pessoa que alcança grandes resultados não consegue isso do dia para a noite, aquela pessoa que se encontra longe de onde ela deveria estar, ou de onde ela gostaria de estar, aquela pessoa que está com uma fé fria, sem resultados, sem frutos, aquela pessoa não faz isso por uma escolha de rebelião.